Olá, amigos, boa tarde a todos. É um prazer muito grande e é com muita alegria que nós aqui nos encontramos mais uma vez para tratarmos de temas à luz da doutrina espírita em um momento tão conturbado. Gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos os amigos da SEB e dizer que dentro dessa dinâmica que nós nos encontramos, a afetividade, as boas vibrações sempre continuarão, e talvez até se intensifiquem mais por força da distância. Nosso tema de hoje é um tema interessante, está contido lá no Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Mas antes, como é de praxe em todo o trabalho doutrinário nas casas espíritas, vamos iniciar então a proposta com a prece inicial. E eu convido a você que está nos assistindo nesse momento, que feche os seus olhos, procure uma posição confortável na cadeira, respire profundamente, atenha-se à sua respiração e se permita neste momento esvaziar, tanto quanto seja possível, a sua mente dos pensamentos, das preocupações e de todas as circunstâncias que possam lhe dissociar neste momento da proposta de reflexão, de esclarecimento e de consolação que a doutrina espírita nos proporciona através destes momentos doutrinários. Pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos envolva em suas vibrações amorosas, conecte os seus benfeitores amorosos às nossas mentes, à nossa mente que iremos tratar do tema, dos companheiros que estão nos acompanhando através da internet e de todos aqueles, Senhor, que desde este momento se preparam de alguma maneira para estar conosco pelos próximos minutos. A equipe benfeitora que dirige esta casa do mais alto, que lhe dá a sustentação indispensável e que se encontra com toda certeza neste momento amparando a todos nós nas nossas necessidades espirituais, permitindo que nos próximos minutos os nossos canais de entendimento se ampliem e assim nós possamos, todos juntos, refletirmos e vibrarmos cada vez mais pelo bem, pelo amor, pela paz, de que somos tão necessitados. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e se conosco, agora e sempre. Então vamos hoje que o nosso tempo é limitado por força das interações aí de internet, E vamos então dar início à nossa conversa da tarde de hoje. Bem e mal são em verdade questionamentos, são pontos de reflexão que muitos de nós, antes mesmo de iniciarmos o estudo da doutrina espírita, nos deparamos e nos confrontamos muitas vezes em compreender a dimensão do que é bom e do que é ruim para cada um de nós. A gente vai encontrar a melhor definição, talvez, de bem e de mal em conformidade com a moral proposta por Jesus, lá em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 629, no capítulo que trata da lei divina ou lei natural, em que Kardec vai perguntar qual o melhor conceito de moral, ao que os espíritos superiores, encarregados ali da codificação, vão lhe dizer de maneira bem sucinta que a moral ela é a regra do bem proceder e que esta regra estará sempre em conformidade com a lei divina. Isso já nos chama a atenção porque, do ponto de vista filosófico, digamos assim, a gente poderia pensar em moral como sendo basicamente a reunião de costumes, de comportamentos, de tradições que regem, na verdade, o comportamento de um povo, de uma sociedade. E nesses comportamentos, então, a moral estaria filtrando o que seria bem visto daquilo que não seria. Só que a gente compreende, e nós temos a prova cabal disso através da própria história, de que alguns comportamentos que anteriormente eram admitidos, hoje já não são tolerados. Não precisamos nem falar aqui da questão da escravidão, por exemplo, não precisamos falar aqui sobre a diminuição do papel da mulher, da figura da mulher na sociedade. Então observem que
que nem sempre essas regras de bom proceder anteriormente, embora os espíritos afirmem que de fato estão pautadas na lei divina, elas foram de fato direcionadas, norteadas por essa lei, né? Essa lei que, se a gente conhece minimamente a proposta espírita, vamos aprender desde cedo que as leis de Deus estão escritas em nossas consciências. Portanto, qualquer movimento contrário à lei divina não seria fruto desse alicerce. Mas é importante também que a gente considere que todas as nossas movimentações com vistas à evolução vão transitar, ora por ignorância e ora por esclarecimento. Não é à toa que o progresso intelectual é indispensável para a compreensão da própria lei divina em nós. E para que assim a gente possa proceder conforme as leis de Deus, é preciso que, sobretudo, a gente compreenda as leis, compreenda os benefícios que elas nos apresentam e compreenda também quando nós agimos contra, digamos assim, né? ou em não conformidade com essa lei divina. Então, apesar de os espíritos trazerem essa elucidação, é bom que a gente tenha em mente que a essência da moral vai estar sempre pautada, sim, na lei divina. No entanto, a gente tem entre essa concordância, essa afinação entre a proposta moral e a essência da lei divina, nós vamos ter aí aquele que vai exercitar, aquele que vai estabelecer no seu comportamento, na sua ética, o que ele entende por moral. E isso sim vai acompanhar o estágio evolutivo do ser humano, né? O espírito em evolução, e isso vai ser preponderante para a nossa conversa na tarde de hoje. Se a gente não conceber que o mal pura e simplesmente compreendido por nós como aquilo que não atende ao nosso interesse pessoal, não nos beneficia e não beneficia o outro, ao contrário, prejudica, ele é fruto da nossa ignorância. E que, portanto, entender esta ignorância como um estado temporário do espírito que caminhará para o esclarecimento, para a consciência plena, se a gente não partir dessa concepção, dificilmente seremos nós aqueles que compreenderemos melhor Deus nas nossas experiências evolutivas. Porque, observe, apesar de ser pontos, né, que nós estabelecemos como pontos de uma dualidade, em que nós estamos o tempo todo nos equilibrando e nos ajustando para atender a um ponto e evitar o outro, a gente acaba transferindo também para Deus a figura dessa balança. Quando, em verdade, para o Pai, se a gente compreende bem os caracteres da divindade que estão lá no início do Livro dos Espíritos, a gente vai observar que a soberania na bondade do Pai, ela se estabelece no sentido de não ser parcial. O soberanamente justo e bom está atrelado a uma ideia de imparcialidade. Eu poderia até utilizar esse termo, neutralidade. Deus, não é, no sentido de observador das experiências do espírito no seu processo evolutivo, não estabelece que esta ou aquela experiência é maléfica. Ela é tão somente experiência. A percepção do que é bom e do que é ruim para nós está em nós, na nossa limitação em compreender de maneira mais abrangente o que significam as experiências de trato evolutivo nas nossas vidas. Mas na medida em que nós vamos compreendendo essa soberania de bondade, de justiça em Deus, nós vamos lidando melhor com aquilo que hoje chamamos de sofrimento, mas que mais adiante serão lembrados por nós como experiências de aprendizado em que nós progredimos. Então, observe, esse conceito de mal associado a sofrimento nem sempre está de acordo com esse conceito de soberania e de justiça e de bondade que nós tanto professamos aí, enquanto espíritas, quando vamos falar de cabeça quais são os caracteres da divindade presentes em O Livro dos Espíritos. Então, se a gente não sair dessa caixinha de entender Deus como sendo um dedo apontando para o certo e para o errado, dificilmente nós vamos compreender
a ideia do mal conforme a doutrina espírita nos propõe. E o que é este mal, então, Diego? Os espíritos também vão nos trazer a partir da pergunta 630. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei. É tudo aquilo que provoca o afastamento do homem da lei divina. O bem, por sua vez, é tudo aquilo que aproxima. E o que é que nos aproxima de Deus? O que é que nos distancia de Deus? A reflexão aqui vale no sentido de entender e compreender que os afastamentos se dão por força da nossa necessidade de desenvolvimento da nossa consciência. Todos nós partimos do mesmo ponto, da simplicidade e da ignorância, do desconhecimento, da ausência de experiências que nos permitam escolher adequadamente conforme as nossas necessidades. Então, sim, nós vamos em um dado momento permear ali por caminhos que, apesar de hoje nós identificarmos como ruins, foram vivenciados por nós para nós estabelecermos esse padrão de escolha. Há quem pense no livre-arbítrio como um processo de livre possibilidade, mas o livre-arbítrio tem a ver com escolher. Ou seja, se as nossas escolhas são livres, elas não são más nem boas no ponto de partida. Elas vão atender a um imperativo presente em nós, que ora vai ser o ego, no sentido de satisfazer pura e simplesmente as nossas necessidades, as nossas buscas pessoais, ora partirá também para o pensamento para além de nós. Não é só importante que seja bom para mim, mas é importante que me alcance beneficamente e que promova o bem para o outro também. Em dados momentos, essas escolhas nos levarão a direcionamentos equivocados, no sentido de me beneficiar em detrimento do sofrimento do outro. E é sobre isso, na verdade, que o Espiritismo vai elucidar melhor a ideia do mal, quando ele diz que nos afasta pelo ponto de não nos reunir enquanto criaturas, em não nos beneficiar no coletivo, não é? Mas isso não pode ser, para nós, a ideia absoluta de que toda atitude que não nos traga benefício será equivocada. O desenvolvimento da nossa consciência, enquanto espíritos, está aí para nos mostrar que o ego, durante uma fase muito importante da nossa trajetória evolutiva, foi essencial para nos manter vivos, para nos fazer desenvolver habilidades, para que mais adiante, então, nós pudéssemos trabalhar ou caminhar em uma condição em que esse ego fosse menos exacerbado e passássemos a pensar em prol do coletivo, sairmos um pouco de nós. Eu sei que parece muito cabeça essa conversa, daria tempos aí para a gente discutir durante muitas questões o que seria bom e mal. E não sei vocês, mas na nossa instituição, nós lidamos vez ou outra com pessoas que chegam, não, mas então o mal é necessário. É necessário que o mal exista. E aí? É necessário ou não? O mal existe enquanto houver ignorância. E enquanto houver ignorância, em contrapartida, Deus se faz presente nas consciências já esclarecidas que compreendem a desnecessidade do mal, assim como aqueles que nos auxiliarão a reconhecer ou identificar o que é de fato maléfico ou benéfico para cada um de nós. A necessidade está pura e simplesmente por força do nosso estágio evolutivo. De resto, enquanto consciências plenas, enquanto seres caminhando absolutamente para Deus dentro das nossas possibilidades, o mal deixa de existir porque o pensamento é do bem comum. Enquanto o pensamento do bem for pautado tão somente dos meus interesses pessoais, eu me darei as voltas sim, com situações maléficas. Então, partindo desse entendimento de que o mal existe para que nós aprendamos a escolher melhor e que este mal é fruto da ignorância, uma outra pergunta pode vir à sua cabeça, ou à cabeça de alguém que está louco para discutir esse tema na casa espírita. Então Deus permite que o mal exista. Mas por que é que ele impera? Você já deve ter se dado a encontrar alguém
que tenha lhe feito essa pergunta. O que é que Deus simplesmente não vem e impede que isso aconteça? E aí vai mais uma reflexão para a nossa percepção de Deus. Que Deus é esse? Que ao mesmo tempo que nos concede livre-arbítrio, interrompe os nossos processos de escolha na cabeça dessa pessoa que pensa que Deus age dessa forma, né? E que pode interromper, e que pode suspender. De fato ele pode, se não pudesse não seria Deus. No entanto, por que é que é permitido que a gente interaja com o mal muitas vezes em condições tão extremas, tão frequentes, tão sucessivas, ao ponto de muitas vezes nós julgarmos permanentes esse estado, né? de situações que só podem provocar malefícios para nós. Construções negativas, violência, barbáries, né? Todo tipo de ofensa, digamos assim, a essas regras que nós estamos construindo em nós. Por que isso é tão presente? Há uma necessidade, amigos, não só de compreender a necessidade do bem, como de se esforçar para praticá-lo. Eu gosto de uma colocação que os espíritos fazem para Kardec, no sentido de dizer o seguinte: se não houvessem montanhas, dificilmente o homem descobriria que é necessário subir ou descer. Então, para sedimentarmos em nós valores, para sedimentarmos em nós posturas que nos levarão a uma vivência de uma virtude, né, no modo de ser, no modo de agir pleno, permanente e consciente de fazer o bem, é importante que a gente se esforce para construir essas posturas. Você, assim como eu, já deve ter passado por situações em que inicialmente você age com equilíbrio, com discernimento e pautado nesses valores, e no momento seguinte se vê às voltas na mesma situação, fazendo justamente o oposto. Por que então que nós oscilamos? Nós oscilamos nas nossas posturas porque ainda não as possuímos solidificadas no nosso comportamento. Enquanto seres egóicos ainda, nós agimos muito de acordo com as nossas conveniências. Em determinados momentos, em determinadas circunstâncias ou ambientes, nós agimos conforme a lei porque é conveniente para a gente parecer ser melhor naquelas circunstâncias. Em outras tantas circunstâncias, exemplo, lar, família, a gente tende a afastar em alguns momentos essas tendências ou essas orientações para agirmos de acordo com o nosso estado mais inferiorizado, digamos assim. Isso se dá por quê? Porque a nossa construção da virtude ainda não está estabelecida. Então, se ela é fruto de esforço, esse esforço está pautado na repetição, no comportamento reiterado, no comprometimento nosso perante essas novas escolhas que nós fizemos. Enquanto isso não se concretizar, e isso não vai se concretizar em uma situação de conforto, dificilmente nós seremos os portadores, então, do título de homens de bem e mulheres de bem enquanto encarnados. Mas na concepção espiritual da coisa, portadores de virtudes necessitam exercitar repetidamente este comportamento, mas não numa repetição mecânica, numa repetição consciente. Para que isso se torne um automatismo, é preciso que a nossa essência perceba a importância, a necessidade e o desejo e tenha a vontade de vivenciar essa dinâmica. Do contrário, nós estaremos oscilando sim, ou escolhendo oportunidades para sermos desta ou daquela forma. Então, não há imperativo do mal. O que há ainda é o imperativo da ignorância. E se o mal está em torno de nós ainda, é sinônimo de que nós necessitamos, em contrapartida, vivenciarmos o bem que nós aprendemos. Mas nós sabemos que a prática frequente nossa é de quê? Desistir. Ou não se conformar com o fato de que o outro ao meu lado não está na mesma vibração, ou não está na mesma dinâmica de proposta evolutiva. E vai ser assim. Se nós quisermos, de fato, construir as bases desse comportamento virtuoso em nós. Se nós desejamos agir com probidade, com respeito, com caridade, solidariedade e fraternidade, é preciso que a gente lide inicialmente com tudo que é oposto a isso, para que esses valores então possam se tornar relevantes e importantes para nós, ao ponto de nós conseguirmos superar as montanhas das resistências que nós encontraremos pelo caminho.
É claro que em um dado momento seremos constantemente isso, mas no momento atual é preciso que a gente reconheça a nossa condição evolutiva e perceba que elas só serão frequentes em nossas existências se assim nós escolhermos e nos esforçarmos para vivenciá-las. Então é por essa razão que o bem nem sempre é uma constante nas nossas existências. Mas assim também, amigos, o mal não é constante. Tanto não é que o portador do mal, ou que pratica o mal muitas vezes, possui em si mesmo comportamentos benéficos. Olha a importância de nós não colocarmos em situações distantes, em uma balança absoluta de mais ou menos os comportamentos. Todo indivíduo caminha para Deus, mesmo que assim não compreenda ou acredite estar resistindo. É a única fatalidade da experiência evolutiva. Todos nós caminhamos para Deus, inclusive o criminoso. E não à toa, o Cristo reforça, né? Deus é aquele que faz o sol nascer para os justos e para os injustos, porque todos são seus filhos. Todos, em algum momento, tomarão consciência e se permitirão vivenciar essa experiência de filiação divina. Portanto, trarão para fora aquilo que de bom eles possuem. E todos possuem aspectos positivos. Todos possuem movimentações do bem em si mesmos, porque todos nós somos centelhas do amor de Deus. Todos nós carregamos em potencialidade todas as virtudes. E elas vão se manifestar minimamente em alguns momentos. Quanto mais ignorantes, mais minimamente será a manifestação disso. À medida que nós nos esclarecemos, frequentemente lidaremos com o comportamento de ontem, que não permitia a interação com esse mundo maravilhoso que está dentro de nós, e ao mesmo tempo viveremos outras circunstâncias que nos convidarão a vivenciar este bem em nós. Portanto, o criminoso mais vil pode ser aquele que faz o bem ao seu mais próximo, que nutre amor por um filho, por uma mãe, por uma esposa, por um esposo, não importa. Em algum momento, ele manifestará sim o bem em si mesmo, por menor que seja, porque é algo que está presente em todos nós, assim como a moral afirmada pelos espíritos superiores, na pergunta 629. Isso é importante que a gente tenha em mente, até para exercitarmos, né, comportamentos de compaixão e de misericórdia para com o próximo. Não é à toa que a proposta sempre de amor perpassa pela figura do inimigo, porque serão estes os nossos desafios. Serão esses que, se nós escolhermos bem, poderão nos permitir exercitar cada vez mais essas construções tão frágeis ainda que nós possuímos em nós a respeito do bem, do melhor agir, do melhor fazer, em benefício de nós mesmos e do próximo. Amar o próximo não é tão fácil como parece, se nós não nos dedicarmos a fazer esse processo de trazer para fora essas virtudes e confiarmos, né, que, apesar das oscilações, essa proposta sempre estará presente na nossa dinâmica evolutiva. Da mesma forma, você pode estar se perguntando como vivenciar uma vida feliz e plena só fazendo o bem. E a resposta que eu tenho para você é esta: você só faz o bem, você só pensa o bem, você só sente o bem? Porque senão, amigo, vai ser difícil vivenciar essa proposta de continuidade na condição em que você se encontra. Se é vendo a TV, ouvindo o noticiário, observando alguma situação na rua, convivendo com algum familiar difícil, e isso ainda lhe traz à tona emoções desajustadas, o bem não está plenamente presente em si mesmo. No entanto, alguns comportamentos, alguns sinais surgem em torno de nós, para que a gente compreenda então a necessidade de atentar para o bem que a gente pode fazer. E aí os espíritos pegam um tema bem delicado para quem gosta de comer, E eles dizem o seguinte: olha, quando você come demais, seu corpo não reclama? Olha a natureza lhe impondo limites,
sobre aquilo que você faz de mal para si mesmo, por exemplo. Alimentar-se é algo benéfico. Alimentar-se em demasia é desequilíbrio. Então, é um traço que eu achei singelo, mas é interessante trazer, porque nos mostra como, de fato, o bem está presente na criação. É a limitação do corpo que estabelece esse mal-estar. O mal estava bem até desajustar-se, em demasia sobre o alimento. Nutrir o corpo em excesso. Se há excesso, não pode haver equilíbrio. E se não há equilíbrio, amigo, não há harmonia. Se não há harmonia, não há bem. Então, o que poderia se tornar bem-estar e prazeroso, se torna mal-estar e doloroso. Algo que a gente pode levar para outras circunstâncias da vida também. No trato com o outro, fazer o bem para o outro pode ser sinônimo de estar lado a lado, dar o auxílio necessário, mas na medida em que nós tomamos para nós as responsabilidades do outro, nós estamos incorrendo no mal. E o que acontece em relação a isso muitas vezes? Se não sempre, ingratidão. Para nos lembrar que o que é do outro, cabe ao outro resolver. O que é nosso, cabe a nós resolvermos. Do contrário, a gente poderia estar aí, então, quitando as dívidas dos outros perante as suas próprias consciências e esquecendo das nossas próprias. Algo que mãe e pai, muitas vezes, por muito amor, acaba querendo fazer e sofrem diante do comportamento ingrato dos filhos. Mas olha aí a natureza nos mostrando que há sempre e deve haver sempre um limite, inclusive no fazer o bem. Isto considerando o estado atual em que nós nos encontramos. O espírito puro, ele não só faz o bem, como o bem é tão integrado a si mesmo que é a expressão da sua própria essência, da sua integração com o Criador. Ele não depende mais das palmas, dos abraços de agradecimento, do obrigado, das notas de gratidão do próximo, para compreender o seu papel no mundo. Ele já tem consciência disso. Mas para adquirir esse estado de consciência, foi preciso vivenciar a ingratidão, vivenciar a rejeição, vivenciar todas essas experiências que nós acabamos por vivenciar muitas vezes. Nós nem sempre fazemos o bem, por exemplo, sem esperar retorno. Em algum momento, o bem que nós fazemos acaba vindo acompanhado de um preço que nós achamos que não estamos cobrando. Mas quando a ingratidão se apresenta, as nossas máscaras caem por terra e nos mostram que muitas das vezes nós estamos sempre esperando uma nota de gratidão por parte do bem que fazemos. E aí o Cristo também é muito sagaz nessa parte. Para estes, a sua recompensa já foi dada. Olha, eu volto a reforçar este ponto. Como é importantíssimo nós compreendermos melhor Deus para compreendermos o modo de agir de Deus em nossas vidas. Ou melhor, o modo em que nós agimos em conformidade com suas leis. Se nós continuarmos com o Deus julgador, com o Deus que castiga, com o Deus que é bom ou mal, ou é só uma coisa ou é outra, dificilmente a gente vai compreender os limites também que a própria vida e a natureza nos impõem na prática do bem. Agora, se há algo que o Espiritismo nos alcança, desperta e amplia o nosso nível de compreensão, está relacionado à percepção de que não basta, na condição em que nós nos encontramos, compreendendo um pouco melhor a necessidade de fazer o bem e a necessidade de vigiar as nossas atitudes para não incorrermos no mal, que é o de não simplesmente não fazer o mal e nem o bem. O melhor bem ou o maior bem que nós podemos fazer é aquele que está no alcance e nos limites das nossas possibilidades. Há quem pense ainda que não fazendo o mal pura e simplesmente está fazendo bem. Eu não vou saber informar para vocês o livro específico, porque há muito tempo que eu li e tenho isso por consciência. Mas Joana de Ângeles, em alguma obra dela, ela diz o seguinte: fazer
O mal nos causa mal. Fazer o bem, obviamente, nos traz o bem. Não fazer o mal e não fazer o bem nos faz mal da mesma forma, porque tira de nós a possibilidade de fazermos o bem que está ao nosso alcance. E é importante que a gente reflita um pouco sobre isso para entendermos a importância cada vez mais levantada, cada vez mais salientada para todos nós, de conhecermos a nós mesmos, para que assim a gente possa realizar o bem mais de acordo com as nossas possibilidades de realização. No nível de consciência que nós alcançamos neste momento das nossas existências, de maneira geral, todos nós somos capazes de fazer o bem, sim. Não basta só não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que as nossas possibilidades permitam. E muitos de nós, muitas vezes, estamos experimentando crises, experiências de depressão, de tristeza, de diminuição de autoestima, porque não nos damos ao trabalho de observarmos quais são esses nossos limites e essas capacidades. Algo que a gente sempre remonta no Espiritismo. A proposta de autoconhecimento e, por consequência, a reforma íntima. De resto, amigos, se nós não fizermos esses movimentos, dificilmente qualificaremos, progrediremos no fazer melhor e fazer o bem conforme o conhecimento que o Espiritismo nos traz e o conforto e a consolação que ele nos proporciona a partir do entendimento das lições de Jesus. Jesus é aquele que diz que é preciso que haja o escândalo, mas é também aquele que diz que por ai de quem ocorra o escândalo. É o mesmo que nos diz que dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E, sobretudo, é aquele que diz que na proposta de evolução que nós abraçarmos para cada um de nós, quanto mais conscientes estivermos dos nossos papéis nas nossas existências, precisaremos agir em conformidade reta. Sim, sim, não, não. Meio termo, no estágio em que nós nos encontramos, dificilmente vai satisfazer os reclames das nossas consciências. Portanto, todo o bem que eu puder fazer, que eu me esforce para realizá-lo. E todo o mal que eu puder evitar, eu promova o mesmo esforço para que assim então eu possa caminhar conforme a lei e integre-me cada vez mais à proposta do Pai, que nos alcança a todos, que espera por todos nós e que está longe de ser aquele que diz o que é certo ou o que é errado, porque a sua proposta é de nos permitir exercitar esse critério de julgamento, esse juízo de valor a partir das nossas próprias experiências. Então a minha proposta para você hoje é de que, se possível, faça esse exame constantemente e possa então reconhecer que em alguns momentos o mais ou menos já não é suficiente para calar o alerta das nossas consciências mais esclarecidas. Muita paz para todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. E agora eu vou convidar vocês para que nós possamos realizar a prece de encerramento. Lembrando, amigos, que a CEB está neste canal aqui no YouTube com uma campanha importantíssima dos mil inscritos, para que assim ela possa também transmitir lives pelo celular, algo que o YouTube acaba limitando para esses perfis. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal da CEB, né? Curta também, a palestra, para poder colocar em maior frequência, não só essa, mas com as demais também do canal. Mas seu ciclo de amizade, pessoas simpatizantes do Espiritismo, casas espíritas que você conheça, promova essas campanhas. Quanto mais nós nos ajudarmos no sentido de divulgar essas propostas doutrinárias através dos canais no YouTube, mais rapidamente conseguiremos levar o Espiritismo para mais e mais pessoas. Eu sei que nos tempos de pandemia muita gente tem feito canal, muita casa espírita tem proposto suas atividades através dos canais do YouTube, mas campanhas como essa são importantes para que no futuro próximo, em que estejamos já todos vacinados, com fé em Deus e nas nossas casas de oração,
a gente continue com essa proposta de interação no mundo virtual, levando as nossas reuniões doutrinárias, os nossos grupos de estudo, a tantos quantos sejam possíveis assistir ou que não possam estar conosco nas nossas casas. É um novo caminho e, enquanto espíritos em progresso, nós precisamos também nos familiarizar cada vez mais com esses recursos, essas tecnologias. Então se inscreva, peça para seu amigo se inscrever, manda o link para ele, para que a CEB possa chegar aos 1000 inscritos e assim então reproduzir as suas exposições também através do celular, tá certo? Vamos para a nossa prece então, que eu já fiz o merchan todo. Agora a espiritualidade que conta conosco possa nos abençoar neste momento, envolver em um abraço fraterno e repleto de luz a cada um de nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, assistindo a essa transmissão, nos envolvendo com as reflexões trazidas. Agradecer à direção desta casa no plano físico, a equipe do trabalho doutrinário, a equipe no mundo espiritual, com a qual nós sempre rogamos o auxílio e a assistência para estas atividades, que eles possam derramar sobre todos nós neste momento, sobre os nossos lares, em torno dos nossos familiares queridos, as nossas vizinhanças mais necessitadas de auxílio, de atendimento, de ordem espiritual, de amor, de saúde, de paz, de harmonia. Que derramem sobre todos eles essas vibrações, que nos envolvam e que nos permitam dar continuidade às nossas vidas após esses momentos, em constante proposta de vivência da paz e do amor, conforme o nosso Mestre Jesus nos propõe diariamente em nossos corações. Se conosco, Senhor Jesus, benfeitores espirituais, e permite que tenhamos um sábado tranquilo e reflexivo também para cada um de nós. Muita paz para todos, um abraço fraterno a todos da CEB, que Jesus nos abençoe e nos dê a tua paz, e até a próxima.